Fala pessoal, um podcast aqui do Método Reciclagem Educacional começando e queria apresentar para vocês um aluno que nós temos grande estima aqui, que é o Gabriel Tadeu. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Joia. Gabriel, a gente queria te perguntar sobre sua trajetória como estudante, né, no caso medicina. Diz pra gente mais ou menos há quanto tempo você já estuda em cursinho ou por conta própria para medicina. Depois que eu saí do ensino médio, já são 4 anos em cursinhos, né, visando a medicina. Então você já tem uma experiência boa, né? Você já percorreu uma trajetória longa aí para estar onde está hoje. E a gente tá aí não só torcendo, mas a gente tá vendo seus resultados, graças a Deus tá indo bem, né? E queria te perguntar assim, hoje, quando você vê todo o departamento que nós temos aqui dentro do método reciclagem educacional, professores, dentro do cursinho, estrutura e tudo mais, como um estudante já experiente, qual a tua sensação de estar aqui? O que te passa hoje em dia o método reciclagem educacional nessa tua trajetória de estudo, seus pontos positivos para essa tua jornada? Acho que o principal fator para mim é a confiança. Mas eu só adquiri isso também depois que eu primeiro fiz um voto de confiança. Nesses 4 anos de cursinho, 2 foram aqui e outros 2 em outros lugares, mas foi intercalado. Eu primeiro estudei em um que era método tradicional, que te entrega a apostila e você faz ela durante um ano. E isso tem suas vantagens, que eu adquiri muito conteúdo, mas eu não sabia muito bem lidar com isso. E aí quando depois disso eu fiz o vestibular e não passei, eu estudei aqui durante a pandemia e foi EAD, teve as dificuldades naturais e para mim já fez uma grande diferença sendo aqui, mesmo sendo online, né? E aí no ano seguinte eu não estudei aqui e senti a diferença porque eu voltei pro método tradicional. E aí eu voltei a fazer apostilas e inclusive foram as mesmas que eu tive no ano que eu estudei pela primeira vez. E aí para esse ano, na minha 4ª tentativa, eu queria buscar o reciclagem de novo, pensando que seria a mesma experiência. E aí o que me deu mais segurança e mais confiança foi que o cursinho evoluiu e para mim é como se eu tivesse vindo para um outro cursinho. E aí a principal diferença foi o departamento do DIPAR, que me deu outra perspectiva. Foi outra coisa. Para você, então, fez diferença saindo mesmo do EAD, vindo para cá e tendo outras experiências com outros cursinhos, hoje você ressaltaria isso, né? De que você tem hoje uma assessoria, entre aspas, Sim. né? De vários atendimentos. E na questão de professores hoje, quando você tem uma aula presencial em relação ao EAD, eu acredito que você sinta também essa diferença. Mas para você como estudante, teria algo assim da aula ou na questão de algum professor específico que você goste muito da metodologia, que você vê que te dá um auxílio forte ali na hora, uma base boa na hora dos estudos, que você goste bastante? Quando falo assim de professor, eu penso muito no Rogério, que é um cara completamente diferente, né, da área, e pelo Bessone. Eu acho que são 2 professores que têm 2 características muito diferentes, mas que são assim, acho que essenciais, que personalizam muito eles. O Rogério pela experiência e pelo método dele completamente diferente do tradicional, e que faz muita diferença, e em curto e a longo prazo você percebe isso, o resultado. Eu acho que o Bessone, pelo lado, não sei se mais, ele consegue se aproximar mais da gente. Ele tem uma simpatia muito grande, ele brinca muito e sem fugir da aula, ele te prende tanto pelo carisma e tanto pela qualidade da aula. Então são coisas que o Rogério pela matemática e o Bessone pela física agrega muito. Ótimo. E não só nessa questão também de base, como você citou, eu tenho muito contato contigo, porque eu até brinco, viu, pessoal? O Gabriel, ele é o aluno que bate aqui na porta e fala, você tem só um minutinho? E depois desse minutinho a gente fica 45, 50, até mais de hora conversando, porque o assunto sempre é bom. A verdade é essa, né? E você sente diferença neste aspecto de ter um atendimento personalizado, que a gente veja suas necessidades, ou tanto coisas positivas quanto alguma carência que a gente possa tentar suprir? Isso tem dado diferença nos atendimentos para você, nessa tua caminhada aí? Total, e eu acho que justifica o tanto que eu procuro a ferramenta daqui do DIPAR. Porque a cada atendimento que eu tenho com você, eu consigo agregar mais um pouco. E a partir do momento que eu vi que isso foi dando resultados, eu comecei a procurar mais. E mesmo que seja um minutinho,
que nunca foi, para mim sempre me agregou muito. Então, eu associo muito minha evolução e aos resultados que eu venho alcançando aos pouquinhos ao de par também. Ah, legal, porque você já tem uma jornada boa, né? A gente tá falando de 4 anos. Quando você olha hoje, Gabriel, pro Gabriel, quando começou a estudar, tanto pro Enem quanto para vestibular, o que você daria de dica para quem tá começando hoje? Olhando para esse Gabriel lá do primeiro ano, tanto dos acertos quanto assim, dos erros que cometeu, o que você daria hoje para um aluno que estivesse começando com uma ou mais de uma dica para ele seguir uma jornada certa? Não tem como não falar da resiliência, né? Tem que se manter constante em algo que acredite que dá certo. E o meu voto de confiança foi no de par, eu acreditei nisso e continuei vindo por causa disso. E às vezes o que eu senti diferença estudando aqui foi parar de olhar muito para a prova e olhar para a gente, né? Pro estudante. Porque a diferença que eu vi assim, em relação a mim desse ano foi que com os simulados eu comecei mais a olhar para mim, para os meus erros e o que eu precisava mudar na minha forma de estudar para melhorar e não só olhar para a prova, ver número de acerto e erro e ver o que eu tenho que estudar. Não eu comecei a usar o simulado para mim. Eu tratava como se fosse um diagnóstico sobre mim, entendeu? E isso me fez evoluir demais. E tem muitas variáveis, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? A questão da nossa trajetória como estudante, ela não se fecha somente a uma nota final, né? E eu acho que você tem um lado muito positivo e até agradeço a presença do Gabriel hoje aqui porque a gente pegou ele ali de surpresa. Mas é um aluno que a gente tem muito contato e isso é positivo para a gente estar tratando desses assuntos, que principalmente esse que você falou, para a gente ter um olhar correto sobre o nosso desempenho, né? Que não se dá somente num simulado, mas por toda a trajetória e tal. Agora, eu te pergunto algo. Ao longo dessa tua caminhada de 4 anos, você já pensou em desistir? Ou isso não passou pela sua cabeça em momento algum e você seguiu em frente guerreando aí? Eu acho que antes de pensar em desistir, a gente tem que pensar em outra solução. E sempre que eu pensava nisso primeiro, eu não achava outra solução. Se eu pensasse em outro curso, eu não ia me sentir realizado. Se eu pensasse em outras opções, nenhuma me realizava. Então, antes de pensar em desistir, eu não achava nenhuma outra solução que tomasse o lugar da medicina e né, desse sonho. Então, nunca me permiti primeiro em desistir, porque eu nunca pensei em fazer outra coisa. Não, excelente. E isso é bom porque mais pessoas vão estar ouvindo isso e espero que sirva de um grande incentivo. Hoje você poderia nos dizer assim que se você... A gente sabe que você vai passar. Então, você fecharia hoje, por exemplo, aqui com o método reciclagem educacional como um cursinho que você tem hoje um apoio ou uma diferença em relação a outros cursinhos que faria você fechar novamente com ele? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, se eu passando ou não, eu queria continuar aqui de alguma forma. Legal. Porque eu acho que é um negócio que, assim, que eu principalmente as amizades, né, seriam algo que eu queria levar pra fora só do cursinho. O que eu aprendi aqui eu vou continuar usando na faculdade, os métodos de educação e de ensino, de aprendizagem, tudo eu ia continuar usando. Então é algo que com certeza eu ia querer manter na minha vida. Nossa, excelente. Olha, só agradecer a tua presença aqui. É claro que a gente tem milhares de perguntas para fazer, mas a gente agradece aqui a presença do Gabriel Tadeu, a gente agradece a todos que estão dando atenção e mais uma vez a gente vai se ver por aí. Tá joia? Valeu, um abraço para todos. Valeu, Gabriel. Vamos lá, peguei a seta.